Jesus é Senhor, irmãos. É uma alegria, né, muito grande poder estar aqui com os nossos amados irmãos. Olha só, eu também tenho muito tempo que eu não compartilho com os irmãos, então vocês vão ter que ter um pouco de paciência, tá? Eu já não gosto de fazer muitas sinopses, mas hoje eu estou com as 10 páginas aqui e vamos embora, tá? Os irmãos que estão aqui próximos, né, vão sustentando. Amém. E para frente vamos, tá? Amém. Olha só, irmãos, nós é difícil para nós, né, reunirmos, por exemplo, esse momento aqui, reunir sem vocês. Tem poucos irmãos aqui que cooperaram conosco, estão aqui cooperando, mas é difícil reunir sem ver vocês, sem ver o olhar de vocês. Então nós cremos, né, que o João Miguel está mostrando, ele tem 170 irmãos conectados, deve ter aí, vezes 2 de cada família, ou 3, deve ter cerca de 400, ou seja, a totalidade dos irmãos da Igreja de Belo Horizonte estão participando. Nós cremos que na quarta-feira, no próximo domingo, também mais irmãos poderão participar. Então, esse momento, irmãos, é um momento assim, de certo lado, né, nós estamos ainda um pouco assustados com o que ocorreu, porque nós entramos em 2020 com um ritmo forte, comportagem dinâmica, forte, um encargo da editora por meio dos comportores distribuir até o final do ano 2 milhões de livros para alcançar ali mais de 20 milhões de pessoas recebendo oração, e um ritmo forte, a palavra na conferência, irmãos, espetacular ali, os 9 dias na estância, saímos dali empoderados, cheios de encargo, cheios de sentimento. Mas aí, irmãos, ali mesmo na conferência já começou alguns rumores com respeito à pandemia, né? Que era uma epidemia, se transformou em pandemia e chegou até nós. E quase a maioria dos países, né, em todos os continentes, e todos os dias, irmãos, são notícias que assustadoras. Você fica assustado, a sua casa fica assustada. Foi uma grande surpresa, nós nunca esperávamos isso. Nesta geração, né, quem esperava participar de uma situação tão caótica, triste, né, como está ocorrendo nesses últimos dias? Só que nós devemos perceber que nós não podemos ficar soltos. Nunca esqueça, irmãos, tem um homem no trono, tem alguém no trono, né? Tem um homem na glória, tem alguém ali olhando, irmãos, e observando cada detalhe dessa terra. Ele é o Criador dos céus e da terra. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nenhum fio da nossa cabeça cai sem que sejam contados pelo Senhor. Hoje eu vi uma foto, né, do Israel e da Raquel. Vamos parabenizá-los pelos seus 34 anos de casado. Raquel e Israel, o Senhor é com vocês. Aí eu estou vendo a foto de Israel ali, irmãos, cabeludo. Eu não acreditei, falei assim, mas Israel está tão lindo, né, bonito, mas caiu quase todos os cabelos. Mas Deus foi contando, irmãos, cada um, nada cai, nenhuma folha cai sem a mão de Deus, sem o toque de Deus. Aí a humanidade vai vindo para lá, para cá, e Deus até quando, irmãos, vai continuar, deixar que os seus filhos, ou mesmo a humanidade, continue dessa maneira? Deus não está dormindo. O Senhor está observando todas as coisas, o que ocorre com as nações, o orgulho de alguns, a ideologias de outros, de gênero, ideologia política, ideologia social, econômica, muitas questões em jogo. E nós, irmãos, como filhos de Deus, não podemos perder a nossa meta, o nosso foco. Deus chamou você e a mim para que nesses últimos dias possamos preparar o filho varão, que não é um, não é dois, não é aquele grande homem espiritual, mas é os irmãos do seu GFCM, é o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, precisa ser gerado, ou seja, o filho varão está sendo gerado coletivamente. De um outro lado, nós temos o quê? A grande incumbência de preparar o deserto, que foi nos mostrado pelo nosso amado irmão Dong, e Pedro Dong nos falou o ano retrasado, dessa dupla missão nossa, gerar o filho varão e preparar o deserto, que é a América do Sul. Por isso que nós temos um desespero forte, irmãos,
em orar pelo nosso país, orar pelos países vizinhos aqui da América do Sul, para que Deus possa achar um caminho onde a palavra do Senhor seja propagada. Não é algo simples, é algo muito sério. Eu e você estamos incluídos nessa seriedade. Não podemos ficar de qualquer maneira. Tem um versículo muito sério em Hebreus capítulo 4. Se for possível, você abrir a sua Bíblia, que eu vou ler vários versículos e acompanhar para você ganhar o sentimento. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 4, o versículo 13 diz assim, 4:13. Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Irmãos, tudo está diante de Deus. Todas as coisas. Quer seja a Europa, quer seja a África, quer seja a Ásia, quer seja a América do Norte, a América Central. Todas as coisas, todas as pessoas, nada está oculto. O que se faz, o que se fez, ou o intento que ainda está no coração de fazer, tudo está debaixo do olhar dos 7 olhos que Apocalipse fala do Cordeiro. E eu e você estamos incluídos. Por isso que nós devemos orar: Senhor, ó Senhor, tudo está diante dos teus olhos. Deus, irmão, sabe o que você está passando na sua casa. Deus sabe a restrição que esse momento está trazendo para você. Até mesmo estamos restritos de reunir. Mas é um teste para você e para mim. E agora, o que fazer? Vamos correr mais um pouco. Não dá para ficar olhando, criticando, sabendo onde é o erro, quem gerou tudo isso. Não é isso? Você às vezes fica apontando o dedo para a China, apontando o dedo para os Estados Unidos, apontando o dedo para N coisas, às vezes falando que até mesmo você critica o nosso governo. Isso é porque quando nós, irmãos, desconhecemos que há alguém no trono, aí nós começamos a apontar para achar um caminho, achar uma maneira de alguém se enquadrar neste erro. Mas Deus, irmãos, não está ali parado. Deus está se movendo. Por isso Coríntios fala que nós, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 9 e 10. Ó Senhor Jesus, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e 10. Senhor Jesus, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ó Senhor Jesus, aqui mostra, irmãos, que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Sua casa, sua esposa, seu filho, seu grupo familiar, a igreja, todos nós vamos comparecer diante de um tribunal. Aí você pensa: ó Senhor Jesus, mas tem uma questão. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, Senhor Jesus, versículo 17. Vou esperar vocês abrirem. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Senhor Jesus, que diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus?
Aqui mostra que o juízo, a ocasião de começar o juízo é chegada. Você às vezes está preocupado com o que Deus está fazendo com as pessoas, com a humanidade, com a terra, mas tem uma preocupação que você deve preocupar-se além disso, que é que Deus está julgando a sua casa. O julgamento começa primeiro pelos seus filhos, pela sua casa, e nós devemos ser aprovados. É uma oportunidade de termos um novo começo, irmãos. Deus está nos dando um novo começo. Mudou tudo. Você que era muito certinho, não dá para ser tão certinho mais. Você que sonhou ali, tem irmãos que sonhou com um casamento ali no momento, agora nesse momento não deu, Deus mudou. Nossos amados irmãos o Edson e a Jaqueline, né, estavam para casar-se, mas não deu, o cartório não permitiu. Só ali alguns irmãos que ali próximos, né, que cuidam, Fernanda, Maria, mais alguns irmãos, os parentes não puderam vir. Então Deus vai mexendo, irmãos, mas não tem problema, eles estão alegres. Daqui a um tempo, quando tudo isso passar, eles fazem ali novamente a festa, a oração. É só nós adaptarmos, irmãos. É só nós sermos flexíveis ao Espírito. Se Deus está movendo assim, desta maneira, eu preciso ser conduzido pelo Senhor desta maneira. Agora, sabe o que Deus fez? É como se Deus tivesse falado, igual um pai e uma mãe fala para um filho, né? Talvez você já falou isso para o seu filho. O filho está correndo para lá, para cá, aí o pai ou a mãe fala e fala, filho, para, conta até 5 e respira. Aí o filho vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, respira. Aí de novo, é isso, irmãos. Deus está fazendo isso conosco. Deus está fazendo com que toda a terra pare, corre para lá, corre para cá, respire, conte até 5, respire, conte até 5 e reflita. Irmãos, é uma correria, todos nós, até mesmo nós que servimos a obra do Senhor, é uma correria. Às vezes não damos tanta atenção devida que deveríamos dar, ou para a igreja, ou para a família. É uma correria para lá, uma correria para cá, você não tem tempo. Aí Deus agora é o nosso tempo. Deus nos colocou no descanso, no verdadeiro sábado, que é Cristo, como o nosso descanso. Nós estamos, irmãos, aproveitando ao máximo. Aproveite ao máximo esse tempo que Deus está dando para você. Qual é o tempo? Aproveitar o quê? Aproveitar o seu relacionamento conjugal, aproveitar o seu momento com os filhos, aproveitar a sua leitura da Bíblia sem correria, aproveitar a leitura do seu alimento diário. Às vezes só lemos, mas agora nós temos tempo para comer Cristo de uma maneira tão especial, ruminando o ler e orar, o cantar os hinos, né? Que gostoso, irmãos. Talvez você não tinha tempo de nem ler no inário ou no seu aplicativo de hinos, mas agora você pode abrir o seu inário ou o seu aplicativo ali e ouvir o hino e cantar. Irmãos, quão delicioso é fazer isso. Você vai ouvindo o hino e lendo e ouvindo. Faça isso pelo menos com um hino durante o dia. Você vai ser tão cheio de Cristo, você vai sentir o habitar de Cristo no seu interior de uma maneira firme, de uma maneira ali concreta, palpável. É o momento de nós apresentarmos, irmãos, porque da maneira que nós estávamos indo para um curso que não era bom, não sabíamos qual era nem a medida do nosso crescimento de vida, apesar que nós estávamos e estamos vivendo os melhores dias da vida da igreja, como nunca houve, irmãos. Nós estamos vivendo nos nossos melhores dias da vida da igreja. Ó Senhor Jesus. Amém. Mas há um rogar, há um clamar, há mais do que isso. Como o nosso irmão Pedro nos mostrou na conferência,
Deus está nos chamando, irmãos, para um relacionamento com Ele. Provérbios capítulo 9, olha só, Pedro nos falou capítulo 8, e Provérbios capítulo 9, tem um chamado de Deus para mim e para você. Ó Senhor Jesus, Provérbios capítulo 9, a parte A diz assim, Provérbios 9, versículo 4: quem é simples, volte-se para aqui. No capítulo 8, o versículo 31, Pedro mostrou para nós que ele estava regozijando no seu mundo habitável, achando as minhas delícias com filhos dos homens, que Deus era seu prazer, ele era o prazer de Deus. Aí no versículo 16 também desse mesmo capítulo, diz assim: quem é simples, volte-se para aqui. Irmãos, nós precisamos ser simples. Tem sido falado uma palavra profética muito forte para nós. Essa palavra tem chegado até nós, irmãos, de uma maneira extraordinária. Quanta luz, quanta revelação, quanto impacto isso tem surgido na nossa vida. Nós nunca experimentamos tão forte o operar do poder de Deus quando nós aplicamos essa palavra profética na nossa vida. As coisas estão assim mudando e os milagres estão ocorrendo de uma maneira extraordinária. Isso tudo é o resultado da obediência ao falar profético. Ó Senhor, obrigado pelo falar profético. Se eu sou simples, irmãos, eu volto para o Senhor. Este é o momento de nós nos voltarmos ao Senhor. Senhor, nesses dias de isolamento, de quarentena, de restrição, eu quero ser simples e voltar todo o meu ser tripartido ao Senhor, que é o meu Criador. Porque o que adianta, irmãos? O que adianta? Nós agora estamos restritos a não sabemos até quando. O que adianta ali eu preocupar com o meu carro, a minha casa, os meus afazeres, o meu trabalho, o meu futuro, o meu filho que vai ser gerado? O que adianta tudo isso? Salomão experimentou muita coisa nessa vida, mas quando Deus o colocou numa quarentena ali para ele poder buscar somente a Deus, Deus mostrou para ele que tudo isso era vaidade, é correr atrás do vento. Nós não podemos, irmãos, mais correr atrás do vento. Deus está nos dando a palavra para mudar a nossa vida. Oh Senhor, obrigado Senhor. Por isso que nós devemos orar forte, irmãos, pelo nosso irmão Pedro Dong, pelo nosso irmão Esdras Mar, pelo nosso irmão Miguel Mar, pelo nosso irmão André Dong, para que a palavra de Deus por meio desses irmãos possam fluir para alcançar a terra e a nossa casa. Então aqui teve uma pessoa que foi simples, foi Noé. Eu vou citar algumas pessoas, rapidamente, para dar sequência a esse encargo, esse sentimento. Noé, vocês lembram da história de Noé? Noé capítulo 6, Senhor Jesus, Noé capítulo 6, desculpa irmão, Noé 6 não, Gênesis, Gênesis 6, Gênesis 6, o versículo 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era o que? Continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. Olha só, a maldade se multiplicando na terra, o desígnio do coração do homem era continuamente mal. Aí não tinha outra maneira, Deus precisava, irmãos, ali tratar com essa situação. Não tinha como avançar mais. Toda a terra ali agora cheio de maldade, o desígnio do coração que saía é só maldade, é só um trair o outro, um querer passar por cima do outro. É assim como o nosso irmão Pedro falou, um querendo lutar contra, briga para lá, briga para cá, ninguém joga no mesmo time, só adversário. Aí o Senhor falou no versículo 7, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8: porém Noé achou graça diante do Senhor. Amém. Olha só, irmãos, um homem achou graça diante do Senhor.
Não é que Noé, neste momento, Deus olhou e falou, é esse. Não, irmãos, Deus já vinha observando Noé. Deus já vinha olhando a atitude de Noé para com sua esposa, a atitude de Noé para com seus filhos, a atitude de Noé para com os seus próximos, seus vizinhos, o trabalho. Deus já estava olhando. Aí aqui nesse momento Deus olhou e falou, eu não posso destruir essa humanidade, porque tem um homem que faz diferença. Você, irmão e irmã, a sua casa neste momento faz diferença. Você olha os noticiários, só morte, para lá e para cá, só morte. Mas aí você precisa fazer diferença. Aí Noé fez diferença, senão, irmãos, Noé também ia limitar a vida dele somente naquele momento. O que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 fala? Se a nossa vida, vou ler que eu já esqueci que o versículo, para não ser tão, para ser mais fiel, eu vou ler. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, olha só, se a minha esperança em Cristo, se limitar apenas a esta vida, irmãos, então acabou. Você não pode mais comprar, você não pode mais vender, você não pode mais sair, você não pode mais fazer, você está restrito em muitas coisas, não sabemos até quando. Tem países que estão 100% ali isolados. Aí limitou, porque se não passar disso, acabou. Aí fala que nós seríamos, ou somos os mais infelizes de todos os homens. Mas a nossa vida, irmãos, não se limita apenas a esta vida. Noé tomou esse caminho de cooperar com Deus. Nós não somos limitados apenas a esta vida. Quer morramos, quer vivamos ou morramos, nós somos pelo Senhor. É o que nosso amado irmão Paulo diz, porque ele sabia quem era o presente e quem era o futuro. É o que Apocalipse fala. Nós sabemos e cremos naquele que era. Nós cremos também naquele que há de vir. Um dia também irá nos arrebatar. E cremos naquele que é. Então nós precisamos, nesse momento de confinamento, experimentar aquele que é. O que Cristo é para você. Se você tem temor com o seu futuro, se terá trabalho ou não, Cristo é o seu trabalho. Se dentro de casa você não consegue lidar emocionalmente para ficar dentro da sua casa, Cristo, ele pode suprir totalmente as suas emoções, porque ele é tudo que eu e você precisamos. Irmãos, não é doutrina, é uma realidade para nós. Toma Cristo nesse momento como aquele que é o grande eu sou. O que eu preciso, Cristo é. Comportores, o que você precisa, Cristo é. Jovens da igreja em Belo Horizonte, o que você precisa nesse momento de isolamento, Cristo é. Mas irmão, eu não sou acostumado a ficar com meu marido 24 horas dentro de casa, nem com a minha esposa, ninguém é, irmãos, nem eu sou. Mas pergunta para mim se está ruim. Está maravilhoso. O ruim é não sair, o ruim é não ter as reuniões da igreja, não ter a pregação do evangelho nas ruas, mas o ficar no ambiente de casa é maravilhoso. Mesmo vocês, minhas amadas irmãs, que não têm um marido, ou você não tem mais o esposo, ou você é uma viúva, ou você já separou-se, só tem você dentro de casa, o Senhor é o seu companheiro. Você ali pode desfrutar Cristo. Ao partir o pão aqui, você pode partir com Cristo. Irmãos e irmãs, isso é maravilhoso. Aí Noé achou graça diante de Deus. Não é que Noé foi produzindo naquele momento, ele já vivia antes. Ó Senhor Jesus. Olha só o versículo 9. Eis a história de Noé. Eis a história de Noé. Eis a história de Maurício.
Eis a história do grupo familiar ali do Santa Efigênia, do grupo familiar ali do Barreiro, do Tirol, do centro, da região do Venda Nova, de todas as famílias. Você tem uma história. Eis a história da igreja em Belo Horizonte, que num momento de restrição, de quarentena, aí você precisa ver como está sendo a sua história, irmãos, porque Deus está escrevendo. Se não até agora Deus não tocou em você, vire a página. Começa a deixar Deus escrever algo diferente na sua vida. Eis a história de Noé. Eis a história de Maurício. Já pensou se Deus nesses dias, nós já estamos aí, eu acho que é no 21º dia de quarentena para muitos, né? Alguns já é 15 dias, 10, mas a maioria são 21 dias. O que Deus tem escrito nesses dias? Que você é uma pessoa que fica envolvida com fake news? Você é uma pessoa que só lança a morte no grupo familiar da família? Do WhatsApp é assim? Você fica culpando para lá, para cá? Porque Deus está anotando, irmãos. A caneta de Deus não falta tinta não. Vai só anotando, só anotando. Aí, o que está sendo escrito? Que você é alguém ali que dentro de casa reclama, murmura, questiona a esposa, questiona os filhos, não sabe quando isso vai acabar. Você é do grupo de risco, não é fácil ficar dentro de casa, perder a sua caminhada, o seu lazer, ou o seu apacentar. Deus está anotando tudo isso. Eis a história de um filho de Deus que ficou em isolamento, em confinamento, em quarentena. Nós vamos ver aqui que não foi um dia, nem 2 dias, foram mais de 190 dias. Você não está suportando o 20º dia? Noé vai mostrar para você que foram mais de 6 meses, só de chuva, 40 dias e 40 noites. Depois mais 150 dias para as águas abaixarem. Ó Senhor Jesus, nós precisamos aprender, irmãos, que a nossa vida, ela é do Senhor. Não importa se é dentro ou se é fora de casa, ela é do Senhor. Eu quero que o Senhor possa escrever a minha história. Eis a história de Maurício, uma pessoa, um homem justo. Olha só, Noé era um homem justo, era um homem íntegro. Entre quem? Os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha aqui, irmãos, não é que Noé começou a andar com Deus agora que estava iniciando a sua quarentena, não. Noé, ele já andava, era um processo normal na vida de Noé. Por isso que há uma insistência para com a liderança, para conosco, irmãos, de nós lermos o alimento diário, de nós desfrutarmos os hinos, de nós crescermos em vida, porque não sabemos como, irmãos, nós fomos pegos de surpresa. Antes estávamos fora, agora estamos dentro de uma casa confinado, sem saber o que fazer. Mas ainda dentro de casa, irmãos, eu e você podemos andar com Deus. Podemos ser esse homem íntegro. E Noé tinha um testemunho entre os seus vizinhos, os seus contemporâneos. Todos nós, irmãos, só precisamos aprender. Não é ficar ali reclamando, murmurando. Quantos testemunhos positivos têm surgido? Quantas pessoas têm sido salvas por posso orar por você? É isso, irmãos. É aproveitar agora o momento, as oportunidades para salvar os filhos de Deus. Lembra de Lucas capítulo 15? Deus teve que fazer o que, irmãos? Trouxe fome para um país inteiro, para salvar um filho que havia sido perdido. Depois que o filho já não tinha mais quem o ajudasse, já não tinha mais o que comer, estava ali comendo comida dos porcos, ele lembrou da casa do pai e voltou para a casa do pai. O melhor lugar é a casa do pai, é a igreja, irmãos. Como os irmãos têm postado, nós podemos ficar até isolados, né? Confinados ali, mas a vida, a palavra de Deus, como Paulo fala em Timóteo, acho que é 1º, 2º, 2,19, que a palavra de Deus, ele estava algemado, mas a palavra de Deus não estava algemada. Esses dias, irmãos, a palavra de Deus, por meio do Instituto Vida para Todos, sábado nós tivemos uma conferência, irmãos, com no mínimo 21 mil irmãos. Mais de 7 mil irmãos ali visualizando, vezes 2, 3, em alguns lugares tem uma família maior, CEAP,
e outros irmãos que a família é grande, mais de 21 mil irmãos participando. Que conferência, irmão, sábado, domingo, no máximo ali, se tivéssemos na instância, era 7, 8 mil irmãos, mais alguns em casa. Mas agora, irmãos, a palavra de Deus está sendo transmitida para nós. Ó Senhor Jesus, que salvação, irmãos! Esse é o momento de dentro da nossa casa ganharmos luz do Senhor e não ficarmos ali parados. Quantas pessoas estão mandando mensagens para os seus parentes? Nós tivemos a experiência aqui logo no início do isolamento, né? O nosso irmão Evandro e a irmã Débora, as pessoas ali do prédio sabem que eles são cristãos, mas falaram para eles: olha, hoje à noite nós vamos aqui orar o Pai Nosso. E ainda depois ela ficou ali, né, desesperada, como fazer? Sabem que eu sou cristão, que nós somos cristãos, eu e Evandro, mas aí deu um momento, irmão, deu o horário, o que fazer? Ficar olhando um para o outro? Não. Aí ali na janela, irmão, foi na janela do prédio. Aí a pessoa, né, que estava ali conduzindo falou para Débora: você vai conduzir esse momento de oração nessa noite. Aí ela abriu, irmãos, com ousadia, né, com muito temor, mas com ousadia, ela abriu ali o Salmo 91 e falou forte, né, e leu ali de uma maneira forte. Depois o Evandro concluiu com Crônicas, também de uma maneira forte. Produziu ali, irmãos, um ambiente de libertação, dentro de casa preso, mas interiormente livres. Aí as pessoas estão fazendo dessa maneira, irmãos. Os irmãos viram o vídeo que o Fernando enviou do seu irmão que está ali na Itália, na parte mais afetada, né? O irmão do Fernando falou para ele quando o Fernando converteu, o Fernando comportou: olha, você converteu? No dia que você falar de Jesus para mim, eu vou dar um soco na sua cara. Agora, irmãos, e aí? Tantos anos se passaram. Aí pediu ali no vídeo, né, pedindo oração, pedindo a palavra de orientação, de conforto. É isso, irmãos. A Lidivânia mandou ontem, ela criou um grupo com mulheres, amigas, parentes, vizinhas dela. Foi perguntando quem queria entrar no grupo, para ela poder ali simplesmente fazer o que, irmãos? Ler com elas uma porção do livro da Mulher Virtuosa. E as pessoas ali estão se abrindo, elas querem mais comunhão. Ó Senhor Jesus, nós, irmãos, precisamos nos posicionar. Quantos irmãos têm tido experiência aproveitando esse momento e falando a palavra de Deus? É isso, irmãos. Então Noé aqui, Deus, né, viu que a terra estava corrompida. Olha só, Gênesis 6, versículo 11. A terra estava corrompida, à vista de Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, o versículo 12, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Olha só, irmãos, a terra estava corrompida à vista de Deus, e viu Deus a terra. Lembra aquele versículo que eu vou ler rapidamente para vocês? Não precisa abrir, que eu vou voltar para Gênesis, João capítulo 13, o versículo 7. João 13, 7, o Senhor falou assim para Pedro: respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. O que eu faço, não sabes agora. Às vezes nós não entendemos, irmãos, o que está ocorrendo na terra, por que de toda essa situação. Aí o Senhor, Ele traz essa palavra de conforto para nós. Olha, o que está se passando agora, você talvez não está compreendendo agora, mas você vai compreender depois, você vai entender depois. Tem coisa, irmãos, que nós não sabemos, mas creia que tem alguém no trono que não está assim. Ele está assim, intercedendo por mim e por você. Ó Senhor Jesus. Aí ele disse aqui para Noé, o versículo 13: então disse Deus a Noé: resolvida a cabo de toda a terra. Ao 14: faze uma arca de tábuas de cipreste. Aí o que Noé fez? Ele foi obediente. Sim e amém, eu vou fazer essa arca. Durou quanto tempo, irmãos? 1, 2, 5, 10 dias ou 10 anos? 100 anos construindo a arca, mas sendo fiel ao Senhor. Às vezes nós não suportamos uma semana, mas o falar profético nos encoraja. Vai, Deus está nos encorajando neste momento. Vai,
Ó Senhor Jesus. Aí capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço, olha só, irmãos, se você ser reconhecido pelos parentes, pelos amigos, pela esposa, tudo bem. Agora aqui fala que, porque reconheço, Deus estava aprovando e reconhecendo Noé. Reconheço, não é que era naquele momento, mas que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Deus está achando, irmãos, no meio dessa geração perversa, corrupta, um grupo de pessoas. A sua casa é esta que Deus está achando nesse momento, um caos em todos os continentes. Mas dentro da sua casa há um grupo de pessoas, você, sua esposa, mesmo que seu marido não reúna, mas sua casa ali está sustentando. Do lado de fora tem o sangue, do lado de dentro tem o cordeiro, para poder te proteger. Do lado de fora é como se fosse Salmo 91, você tem ali a proteção de Deus, não é isso? O guardar de Deus. E o dentro, né, que é o Salmo 23, você tem o suprir. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É nada, irmãos, nos faltará. Deus há de cuidar de nós. Aí o Senhor falou para Moisés, para Noé. Noé foi fiel. Aí quanto tempo durou? Versículo 24 do capítulo 7. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Muito tempo, irmãos. Mas Noé foi fiel. Era fácil para Noé ficar aqui confinado durante esse tempo todo? 150 dias, mais 40 de chuva. Não tinha certo temor? Não tinha medo? Não sabia até quando ia suportar, aquela arca ia suportar tamanha chuva, tanta inundação. Aqueles animais, até quando teria alimento para todos aqueles animais? Até quando o psicológico e o emocional da vida da família, né, dos filhos ali de Noé, da sua esposa, ia suportar? Eu não sei como foi esse período de confinamento da vida de Noé, mas ele era alguém que andava com Deus antes, durante e depois. E durante esse período de quarentena, irmãos, ele foi alguém ali que com certeza sustentou a sua casa orando, cuidando ali dos animais, orando, estimulando o filho, estimulando o outro, estimulando a esposa. Olha, vamos orar. Mas Noé, já são 100 dias, as águas não baixam, vai faltar alimento daqui a pouco. Como nós vamos fazer? Vai começar a morrer animal, vão jogar esse animal onde? Como? Noé, como? Mas ali não, irmãos, firme. Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor. Senhor, são 21 dias de confinamento, pode ser que seja 1 mês ou 2 meses. Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É isso, esse é o sentimento que nós devemos ter neste momento. Senhor, me faça ter esse espírito de ousadia, de intrepidez para encorajar o meu grupo familiar, encorajar a minha família. É o momento, irmãos, de nós nos unirmos, de ombrear um com o outro, ver as necessidades. Hoje vários irmãos ligando, né, agradecendo, irmãos orando por nós, irmãos enviando mensagem de encorajamento. Isso é vida da igreja, irmãos. Nós estamos acostumando o que nós vamos fazer no reino, um vivendo, encorajando o outro, mas não é ali ficando ouvindo outras questões, nos envolvendo com outras questões. Ficar só ali, irmãos, preso. Não é que não deva assistir um filme, reunir com a família, não, mas precisa dosar. Precisa administrar o tempo, pela manhã, na hora do almoço, à tarde e à noite. É muito tempo, irmãos. São 24 horas vezes 21 dias de confinamento. É muito tempo. Eis a história de Noé. Noé era homem íntegro, justo, reto e andava com Deus. Eu quero que o Senhor, nesses dias de confinamento, possa escrever a minha história, mas de uma maneira firme, positiva, que vários capítulos sejam escritos. Maurício cuidou da sua casa, Maurício apacentou o seu GFCM, Maurício enviou mensagem, enviou vídeo, não fez simplesmente ali enviando vídeos até sem saber a origem, como o nosso irmão Ezra nos falou ontem, que acaba sendo fake news e trazendo problema na consciência dos irmãos. Até isso, irmãos, eu não tenho
liberdade de Deus para pegar um vídeo que eu recebi no meu grupo da família e simplesmente copiar para o outro grupo, ou enviar para algum irmão ou alguma irmã, sem Deus permitir. Eu preciso orar. Eu preciso orar. Ontem, por exemplo, eu enviei 2 hinos no grupo, né? Depois, hoje eu enviei mais 3. Aí, ontem eu enviei um hino, Senhor, e esse hino, e esse hino. Aí eu coloquei um hino, irmãos. Aí a irmã mandou depois, irmão, esse hino é exatamente o hino que eu precisava neste momento. Depois uma irmã lá de Portugal, irmãos, mandou a mesma coisa. Por isso que nós devemos ser fiéis ao Senhor. Tem uma irmã lá em Portugal, os irmãos conhecem, né? A irmã Lili. Ela ali desesperada, irmãos, está sozinha ali na cidade onde ela está. Ela trabalha em restaurante, o restaurante está fechado. Aí o patrão começou a mandar, chamou para ela, ficou desesperada, errou até as horas e foi mais cedo. Aí ela viu que estava adiantado o horário, ela ficou ali na praia, que era próximo do restaurante, orando, Senhor, obrigado pelo falar profético, Senhor, obrigado pela tua palavra, eu creio no falar profético, nada vai me faltar, o Senhor vai estar comigo. Por que, irmãos? Uma irmã dessa se manda embora neste momento, o que ela vai fazer? Sozinha, sem ninguém próximo? Que desespero, mas ela tomou posse do falar profético. Aí quando chegou lá no restaurante, ela tinha 3 na frente ali, e ela foi a 4ª. Aí o patrão, quando chegou, o patrão falou assim, olha, senhora Eliane, eu chamei você aqui para poder mandar você embora, seu contrato vence mês que vem, mas eu não sei o que aconteceu. A dona Ana, né, que é a gerente, mas o filho, né, que é o proprietário, falou que não é para mandar você embora. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, que em vez de eu te mandar embora, eu estou renovando o seu contrato para mais um ano. Isso, irmãos, é crer na palavra profética. E olha ainda, eu vou dar mais um testemunho sobre essa situação. Ela tem uma economia, que ela ficou guardando essa economia, porque está fora do país. Eu falei para ela, guarda uma economia. Já tem uns 8 meses que eu falei isso para ela. E todo mês ela oferta para alguma necessidade de um ou outro coportor. Aí ela, na semana passada, irmãos, ela falou, quando ela ouviu o encargo forte, né, sobre os coportores, ela falou, eu quero ofertar a minha economia. Eu fiquei ali, como ofertar a economia? Não falei nada para ela, mas como, Senhor, era ofertar a economia neste momento difícil? E se amanhã ela foi mandada embora, como fazer? Mas ela, irmãos, ela insistiu, eu quero ofertar. Ainda não ofertou porque o banco está fechado. Irmãos, ela fez antes e Deus supriu a sua necessidade. Ela supriu e honrou o seu coração. Eu estou mostrando esses exemplos, irmãos, porque nós não podemos ficar dentro de casa dando bobeira. Se tem um momento que nós podemos apacentar o nosso grupo familiar, é agora. Não é enviar mensagens que não produz muita edificação, que vai às vezes cansar mais os irmãos, mas é enviar mensagens positivas, ou mesmo ligar. Não fica só mandando mensagem, você tem tempo. O WhatsApp é mais prático para o grupo, mas individualmente você pode mandar, não só uma mensagem, mas você pode ligar e falar, irmão, eu queria orar por você e para sua casa. É melhor, irmãos, é menos frio. Liga para os irmãos, está barato, né? Pode ligar até mesmo via WhatsApp, não custa o mesmo, mas supra os irmãos com a palavra. Ó Senhor Jesus, já perdi o tempo, são 43 minutos, mas vamos lá. Ó Senhor Jesus. Então, João Miguel está lembrando aqui para depois os irmãos se inscreverem ali no canal da Igreja Belo Horizonte e depois dar um toque no sino, né, para receber notificação. Então, irmãos, uma outra pessoa que não vai dar tempo de eu explicar. Você sabe a história de José? José ficou ali em confinamento, onde? Saiu, né, foi vendido para o Egito, passou um período grande ali, irmãos, mas fiel a Deus. Mesmo na prisão, irmãos, ali limitado, ele foi fiel ao Senhor, e o Senhor honrou tanto José, que ele foi governador de todo o Egito, e pôde suprir, e muitas pessoas não morreram por causa da atitude dele. Quando, irmãos? Quando estava em momentos de restrição. Se nós tomarmos uma postura nesses últimos dias, Deus fará algo extraordinário, tremendo, na nossa casa e na proximidade daqueles que estão perto de nós, irmãos. Creia nisso. É o momento de Deus agir. Agir quando, irmãos? Você vai ficar orando
Deus, acaba com o coronavírus. Senhor, derruba ali os países e tal. Não é só exterior, irmãos. Deus quer mexer comigo. Deus quer mexer com você. Se tivermos um arrependimento profundo, genuíno, real, Deus fará muitas mudanças, irmãos. Em nós primeiro. A consequência é que vai acabar. Uma hora o avanço do coronavírus vai cessar, a onda vai diminuir, vai ser bloqueada pela areia, sem dúvida nenhuma, irmãos. Mas não deixa passar este momento, não deixa que o coronavírus termine, que cria aí vacinas, e você não teve 1 milímetro de mudança. Ora ao Senhor, Senhor, que passe o coronavírus, mas não deixa que eu passe sem ter um arrependimento profundo e genuíno na minha vida. É o momento, irmãos e irmãs, é o momento. Se você tem algo guardado no seu coração, de alguma irmã, contra algum irmão, contra a liderança da igreja, um mal olhado, um questionamento, uma crítica, se você tem problema com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, é o momento de a bondade de Deus alcançar você. Porque a Bíblia fala que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Senhor, produza esse arrependimento em mim de uma maneira forte, genuína. Você precisa listar, irmãos. Ore ao Senhor. Senhor, eu tenho dificuldade com esse item. Eu tenho dificuldade em amar a igreja, amar os irmãos. Eu tenho dificuldade com dinheiro. Eu tenho dificuldade em apego material, Senhor. Eu tenho dificuldade. É o momento de você confessar. Deus vai iluminar. O que adianta você ter apego às questões materiais? O que vale neste momento não vale nada. É correr atrás do vento. Aí Deus vai iluminar você. Olha, usa os seus bens materiais para produzir a edificação da igreja. Usa o seu tempo para produzir a edificação dos irmãos. É o momento, irmãos. Então aqui eu vou ter que ir concluindo, né? Em Atos capítulo 16, vou mostrar 2 também que estavam ali em confinamento, mas eles não ficaram, irmãos, em momento algum parado, tristes, cabisbaixo, reclamando, questionando. Era quem? Paulo e Silas, no capítulo 16. Capítulo 16 de Atos diz assim: ó Senhor Jesus, Atos 16, versículo 23. Atos 16, 23. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aleluia. Atos 16, 23. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. Olha só, irmãos, agora, né? Aparentemente a palavra de Deus estava travada, parada, porque os 2 que estavam ali sendo úteis para o Senhor estavam presos, que era Paulo e Silas, mas um filho de Deus preso, ordenando o carcereiro que os guardasse, porque com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, versículo 24, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha só, irmãos, é isso que não pode faltar em nós, irmãos. Nós devemos ter uma visão espiritual. Não adianta, irmãos, você ficar olhando governo, ministro, liderança política. Agora estão falando numa liderança já mundial. Pedro mostrou isso hoje cedo. Irmãos, não adianta. Ainda é tudo exterior. O que Deus está olhando, preocupado, é comigo, é com você, é com a nossa postura, a nossa transformação, a nossa visão do que é Deus. Paulo e Silas tinham uma visão do que era Deus. Eles não importavam se era fora ou dentro. Eles tinham uma visão, um comissionamento forte de levar a palavra de Deus adiante. Olha só o que aconteceu com esses 2 filhos de Deus. Por volta de quê? Meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos.
O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Por que todos estavam ali, irmãos? Chega 2 pessoas na prisão, presa acorrentada, os pés nas mãos. Chega e fala ainda, eles dão ordem para o carcereiro para que os guardasse em segurança. Por quê? É como se Paulo fosse do grupo de risco, né? O grupo de risco, mas só que não podia ficar fora ali, porque ele estava trazendo problema, porque estava pregando o evangelho. Falou assim: olha, prende Paulo, esse aqui é do grupo de risco. Aí chega Paulo e Silas dentro da prisão, preso, irmãos. Meia-noite, Paulo e Silas começam ali. Um olha para o outro e fala: olha, Silas, não vai dar para ficar preso aqui não. Eu não consigo, porque eu tenho uma vida dentro de mim que quer falar, que quer cantar, que quer orar. Aí a Bíblia fala que eles oravam e cantavam. O versículo fala assim, né? À meia-noite, o versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Olha só, irmãos, Paulo estava tendo atitude em um confinamento, um isolamento. Ele falou: eu não posso ficar dentro de casa olhando somente noticiários, notícias ruins, ligando para lá e para cá. Eu preciso ter uma postura. Eu não posso ir à reunião, mas eu posso estar reunido com o Senhor. Aí eles começaram ali orando e cantando, irmão. E aqui fala que os demais companheiros, cantando louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Aí a cela 8, a cela 10, não sei qual que era a cela de Paulo e quantos estavam presos ali, mas Paulo, irmãos, estava ali mudando a esfera daquela prisão. Ele e Silas ali cantando, orando e cantando, desfrutando os hinos, irmãos, produzindo vida dentro da prisão. É o que nós devemos fazer hoje: produzir vida dentro da nossa casa, desfrutar ao máximo dos hinos, cantar os hinos e falar os hinos dentro da nossa casa. Aí começou a trabalhar uma esfera, irmãos, de vida naquele ambiente. Paulo ali, mas Silas deve ter falado ali para as pessoas ali: qual é o seu nome? Você que está aí na cela número 8, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Marcos. Que barulheira é essa que vocês estão fazendo? Não, Marcos, eu posso orar por você? Aí, tem algum pedido especial? Tem, Marcos. Aí talvez Marcos ali começou a abrir para eles: olha, ora por mim, eu estou aqui talvez até injustamente, ou já me arrependi do que fiz. Aí Paulo orava forte. Aí depois Silas ali: qual o seu nome aí da cela número 14? Posso orar por você? E foi produzindo, irmãos. Por que ninguém queria ir embora depois? O negócio ali estava tão gostoso, tão bom, que reunião boa. Para que eu vou sair daqui? É melhor eu ficar aqui do que sair, porque a esfera aqui é uma esfera de proteção. O cantar e o falar os hinos nos protege. O ler a Bíblia nos protege. Ler o alimento diário nos protege. Ali fazer uma live, né, com alguns irmãos ou irmãs, ou o grupo de jovens, ou mesmo o grupo familiar ali, um momento juntos, nos protege, irmãos. E vai nos proteger, porque quando acabar tudo isso, nós vamos sair como um exército para as ruas, cheio de vigor, cheio de vida. E ali a prisão foi mudando o ambiente, irmãos, que o carcereiro também foi envolvido. Ele falou: se eu não posso morrer, Paulo, o que fazer para ser salvo? Aí ele falou: invoca, né, o nome do Senhor, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aí que fala que Paulo, que o carcereiro os levaram para a sua própria casa, o versículo 32, e lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando dele. Quem cuidou, irmãos? O carcereiro. Um carcereiro lavando os vergões, e os vergões aqui, e dos açoites, né, de um prisioneiro, que era Paulo, mas agora era um irmão. Paulo, Silas, irmão do carcereiro, uma festa. Aí o carcereiro já se humilhou, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, né, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus.
maravilhosa, irmãos, os irmãos percebem que uma atitude nossa muda tudo, irmãos. Muda o ambiente da nossa casa, do nosso prédio, da nossa rua, do nosso trabalho, muda tudo. Aí você vai esquecer os temores, porque nós não podemos ficar só apanhando, só recebendo ali acusação de Satanás, acusação das pessoas. Paulo, depois que saiu, eu li o capítulo 17, versículo 2, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. E Paulo, irmãos, o costume, a vida de Paulo era essa, pregar o evangelho, suprir as pessoas com a palavra. Aí nós não podemos ficar limitados. Os irmãos lembram da experiência do Senhor Jesus? Eu vou concluir aqui, Mateus capítulo 4. Quanto tempo que o Senhor ficou em quarentena? 40 dias, 40 noites, reclamando, questionando, procurando erros, quem está errado, qual país está errado, quem criou isso, quem criou aquilo, nada disso, irmãos. Capítulo 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo quem? Pelo Espírito. Quem conduz, irmãos? Quem conduziu o Senhor Jesus foi o Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Eu não vou delongar aqui, os irmãos sabem a experiência. Aqui, irmãos, é mais uma porção para nós. O Senhor aqui mostra, que quem nos conduz, irmãos, Deus não está errado em nada, irmãos. Nada está errado. Nós lemos Hebreus no início da mensagem. Tudo está aberto aos olhos daquele que nos criou. Aí o Senhor Jesus aqui foi levado pelo Espírito, o deserto, ficou 40 dias e 40 noites. Olha só, irmãos, a quarentena dele foi completa, 40 dias e 40 noites, limitado. Aí chegou um momento que, como homem, ele teve fome. Aí Satanás veio acusar. Talvez até agora você não sentiu tanto, porque ainda você tem um pouco de coisas na sua geladeira, tem um pouco de itens na sua casa, ou na sua conta bancária, ou talvez você não é alguém já assalariado, aposentado, mas aí vem temor, não vem temor? O que vai ser de nós daqui a 15 dias, daqui a um mês? Quando eu voltar a trabalhar, agora estou de férias coletiva, quando eu voltar a trabalhar, será que não vão me mandar embora? O que será da economia? Nós podemos orar por essa onda passar, que é do coronavírus, mas a outra onda, que é a onda econômica. E aí? Aí você começa a trocar mensagens, preocupados. Irmãos, nós não podemos perder o sentimento de que nós somos filhos de Deus. O diabo neste momento quer tirar esse sentimento de pertencimento de nós. Não. Olha só o que o Senhor falou para ele no versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. Irmãos, é isso, irmãos. Nós não podemos ficar ouvindo acusações. Volte o seu emocional, o seu psicológico a Deus. Faça como Filipenses capítulo 4 nos mostra. O que fazer neste momento? Tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, seja isso que... Irmãos, nós nunca... Eu tenho que falar para o demônio, para Satanás, para os principados: retira-te da minha mente, retira-te da minha casa. Não importa o que será de mim daqui a um tempo, empregado ou não, com ou sem comida, os anjos nos servirão. Aqui fala que com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Que de acordo com o Apocalipse, os anjos são os mensageiros das 7 igrejas, que são aqueles que transmitem a palavra profética a cada um de nós. Nós estamos sendo servidos pela palavra profética. Isso é uma grande salvação para nós. Irmãos, nós não podemos titubear, não podemos dar bobeira. Vou concluir porque já são 59 minutos, 1h. Na quarta nós vamos continuar com o irmão Delfonso, e no outro domingo com o nosso irmão Almir. Irmãos, não percamos tempo. E é o momento de nós remirmos o tempo. A alta noite chegou, não é isso? Como Romanos fala, vem a noite, a alta noite chegou.
Agora é o momento de nós nos curvarmos diante de Deus. É o momento de nós nos posicionarmos diante de Deus. Se você ler Números capítulo 15, lembra de Números capítulo 15? No capítulo 14, ali, início capítulo 15, você vê a rebelião de Coré, Datã e Abirão, né? Aí depois ali, irmãos, no versículo, me parece que é o 45, novamente o povo ali desobediente, e Moisés ficou desesperado. Como fazer? Sabe quantas pessoas morreram ali? 14.700 pessoas. Não foram como o Brasil, que não chegou a 500, né? E os contaminados mais de 10.000. Ali só de mortos, 14.700. Mas ali, irmãos, eu vou ler só esse versículo, Números, para mim concluir. Números capítulo 15. Ó Senhor Jesus, vou ler porque nós precisamos ter uma atitude de mudança, irmãos. O Senhor precisa nos mudar de uma maneira forte. E quando nós nos posicionamos, as coisas mudam. É o momento da igreja se posicionar como um exército, de joelhos, orando, buscando a luz e iluminar do Senhor. Versículo 46. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, que em Apocalipse fala que é a oração dos santos. Põe nele o fogo no altar. É o momento, irmãos, de nós colocarmos fogo no altar. Deita incenso sobre ele. Vai depressa a congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor, já começou a praga. Tomou Arão como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo, deitou incenso nele e fez expiação pelo povo, pôs-se em pé entre os mortos e vivos, e cessou a praga. Alguém se colocou em pé para poder orar. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Voltou-se Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Eu não estou aqui comparando nessa praga com a questão do coronavírus, mas o que eu estou mostrando para os irmãos é que nós devemos ser como Moisés e Arão, nos colocar no meio entre os vivos e os mortos. A praga cessou quando alguém se colocou de pé. Aleluia. E alguém tomou uma atitude de ser iluminados e orar ao Senhor. Irmãos, tem uma expectativa muito grande, e nós devemos ser esses que se posicionam do lado do Senhor. Romanos capítulo 8 fala que há uma ardente expectativa. Leia depois Romanos capítulo 8, versículo 15 em diante. Você vai perceber que até a natureza geme. Ali mostra que a natureza geme, esperando que os filhos de Deus alcancem a maturidade, porque nem a natureza, irmãos, está suportando mais tamanha angústia, tamanha dor, tamanho pecado. A natureza está aguardando para que eu e você possamos crescer e amadurecer. E ali Paulo ainda vai concluindo, né, mostrando que nada pode nos separar do amor de Cristo. Amém. Nem os principados, nem potestade, nem a morte, nada poderá nos separar do amor de Cristo que está em nós. Agora é o momento desse amor ser mais aperfeiçoado em nós do que nunca. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Obrigado por esse momento tão especial. Obrigado pela igreja em Belo Horizonte, também por esse grande número de irmãos ali conectados, né? 831 irmãos. Louvado seja o Senhor pelo teu cuidado. Nós oramos nesse momento e intercedemos pela igreja em Belo Horizonte, pelas igrejas aqui da microrregião, para os irmãos que são profissionais liberais, os irmãos da área de saúde, amém, os irmãos da área de segurança, amém, estão aí nas ruas nos protegendo, amém, também os irmãos comerciantes que não sabem o que vai acontecer, amém, também aqueles que são empregados, amém, também os nossos comportores, amém, as irmãs que são diaristas, amém, os demais irmãos e irmãs da igreja que dependem de um salário todo mês. Ó Senhor Jesus, nesse momento nós agradecemos a Ti, Senhor, amém, e cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente, amém, mais do que pedimos ou pensamos.
O Senhor é aquele que cuida de nós. Amém. Obrigado, Senhor. Amém.